O folclore do sertão é habitado por monstros nascidos da fé e do medo. O lobisomem, a mula sem cabeça. Maldições que transformam o homem em besta. Mas existe um causo, uma lenda contada no Nordeste e Centro-Oeste, sobre uma criatura que não é uma transformação, é uma revelação. Um ser que, à meia-noite, não se cobre de pelos, mas se despe de sua humanidade, camada por camada, até que o mal puro seja revelado. Hoje, o Arquivo Enigma investiga um dos bichos-papões mais macabros do Brasil, a lenda dos Sete Peles. O Arquivo Enigma foi investigar a origem do conto. Assim como o lobisomem, o Sete Peles nasce de uma maldição de família. Geralmente, ele é o sétimo filho homem de uma linhagem de 7 filhos homens. Durante o dia, ele é um homem normal. Pode ser seu vizinho, seu compadre, aquele que te dá bom dia toda manhã. Mas ele carrega a Eficina, o fado, o destino cruel selado em seu nascimento. E quando a noite cai, especialmente durante o período sagrado e temido da Quaresma, ele é chamado por uma força que não consegue controlar. Ele vai até um local considerado sujo, um lugar de encruzilhada, um chiqueiro, um curral abandonado, longe dos olhos curiosos e das rezas protetoras. E lá, sob a luz pálida da lua cheia, o ritual macabro começa. Ele não uiva para a lua, não se contorce em dor ou rola no chão. Ele começa a se despir. A lenda diz que ele arranca a própria pele, como quem tira uma roupa apertada após um longo dia. Mas por baixo, há outra pele, e mais outra. Ele se despe, uma por uma, de 7 peles de couro curtido, deixando para trás sua fachada humana. E o que resta por baixo da 7ª pele? O que emerge quando a última camada de humanidade cai por terra? Aqui, o caos se divide, ganhando contornos ainda mais assustadores, dependendo da região onde é contado. Em uma das versões, o que sobra é um ser esquelético, uma figura ressecada que se assemelha ao corpo seco, uma outra entidade amaldiçoada que já investigamos aqui no canal, uma múmia animada pela pura maldade. Na versão mais comum e talvez mais aterrorizante, por baixo da última pele está o próprio demônio encarnado. Um ser de carne viva, com garras afiadas, olhos que brilham com uma luz vermelha infernal e que exala um cheiro forte de enxofre. As 7 peles, que representam sua humanidade, ficam caídas e abandonadas no chão, e o monstro está finalmente livre para caçar até o amanhecer. E o que essa criatura caça? O Arquivo Enigma investiga o terror que ela espalha pelas noites do sertão. O Sete Peles é, em sua essência, uma espécie de vampiro. Ele não anuncia sua presença com uivos. Ele se move em silêncio, como uma sombra faminta. Dizem que ele tem o hábito de se agarrar nas costas de viajantes noturnos, cavaleiros solitários que cruzam as estradas de terra. Ele suga sua energia vital, sua força, deixando para trás apenas um corpo seco, sem vida, como uma planta sob o sol escaldante da caatinga. Em outra versão, ainda mais cruel, ele procura por crianças não batizadas, almas puras e desprotegidas, para sugar seu sangue e se fortalecer. O Sete Peles é a personificação da seca espiritual, o agouro da morte que caminha na escuridão. Mas o caos não é só sobre terror, é também sobre a astúcia e a coragem do povo do sertão. Como se derrota os Sete Peles? Balas de prata ou chumbo não funcionam. Rezas fortes podem até afastá-lo, mas às vezes não são suficientes para destruí-lo. A única forma de acabar com a maldição é pegá-lo no meio de seu ritual. O Arquivo Enigma investiga o método de captura, um verdadeiro true crime folclórico. O herói da história, seja um vaqueiro corajoso ou um caçador experiente, deve seguir o homem amaldiçoado em segredo até a encruzilhada. Ele precisa esperar, escondido na mata, enquanto o Sete Peles se despe de suas 7 peles e sai para sua caçada noturna. Quando o monstro se afasta, o caçador deve agir rápido. Ele vai até o local do ritual e batiza as peles caídas no chão.
Para isso, ele usa dois elementos poderosos: sal grosso, um símbolo universal de purificação, e cinzas, que representam a penitência da quaresma e a mortalidade. Ao jogar o sal e as cinzas sobre as peles, elas instantaneamente encolhem, ressecam, como se estivessem queimando em um fogo invisível, tornando-se inúteis. O desfecho do caos é tão trágico quanto assustador. O monstro, sentindo o sol se aproximar, volta correndo antes do primeiro galo cantar, desesperado para se vestir de homem novamente e esconder sua natureza diabólica. Mas ao chegar, encontra suas peles, sua humanidade, encolhidas e queimadas pelo sal. Ele tenta vesti-las, mas elas não servem mais. É tarde demais. Os primeiros raios de sol tocam o horizonte e a luz sagrada do dia atinge os sete peles, exposto em sua forma demoníaca. Consumido pela luz, o monstro é destruído em meio a um grito de agonia. E na vila, no dia seguinte, todos notam que o sétimo filho desapareceu para sempre, deixando para trás apenas a lembrança de um homem quieto e a terrível lenda de um demônio. O que o arquivo Enigma conclui? Os Sete Peles é um dos causos mais complexos e fascinantes do nosso folclore. Ele é, muito provavelmente, uma fusão de várias lendas, uma colcha de retalhos de medos ancestrais. É a mistura da maldição do sétimo filho e da quaresma que vemos no lobisomem, com a figura do corpo seco, o ser tão mau que nem a terra o aceita e que suga a vida dos outros. A pele, nesse conto, é o símbolo máximo da nossa humanidade, da nossa aparência, da nossa identidade social. A lenda dos Sete Peles é um true crime espiritual. A história de um homem que é tão mau, tão pecador, que sua própria humanidade se torna apenas uma casca, uma roupa que ele pode tirar à noite para revelar o monstro que realmente é. O caos dos Sete Peles é um aviso sombrio que ecoa pelo sertão. Cuidado com as aparências. O homem mais normal do vilarejo, o vizinho mais amigável, pode ser por dentro um monstro que se despe de sete peles quando a noite cai. O Arquivo dos Sete Peles é um conto sobre a maldade que se esconde sob a nossa própria pele. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Fechamos esta série de investigações sobre as criaturas mais sombrias do Brasil. Qual será nosso próximo mergulho nos mistérios do nosso país? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima.